Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que não tem ninguém, meus irmãos, que possa livrar alguém das mãos de Deus, meus irmãos. Porque, meus irmãos, tem pessoas que fazem o mal a mim e a você, meus irmãos, e acho que vai ficar por isso mesmo, meus irmãos. Mas não fica não, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo para as pessoas mudarem, meus irmãos. Para as pessoas deixarem de perseguir a mim e a você. Para as pessoas pararem de nos prejudicar, meus irmãos. Só que tem pessoas que não querem parar de perseguir a mim e a você, meus irmãos. Tem pessoas que não querem parar de prejudicar a mim e a você, meus irmãos. Tem pessoas que de todo jeito, meus irmãos, todo custo, quer prejudicar a mim e a você. Quer tirar você da presença de Deus, meus irmãos. Mas só que Deus não vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha prejudicar a mim e a você, meus irmãos. Que ninguém venha tirar você da presença dele, meus irmãos. Porque eu e vocês somos ungidos. E vocês somos escolhidos, meus irmãos. E de onde Deus tirou a mim e a você, meus irmãos, Deus nunca mais quer que você volte, meus irmãos. E Deus não vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha prejudicar a mim e a você, meus irmãos. Que ninguém venha fazer o mal a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, ele é justiça, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo para as pessoas, né, começar a praticar o amor. Para as pessoas deixarem de perseguir a mim e a você, meus irmãos. Para as pessoas deixarem você fazer a obra de Deus em paz. Só que tem pessoas que não querem, meus irmãos, deixar você em paz. Tem pessoas que todas as sombras querem tirar a minha e tua paz, meus irmãos. Mas Deus está aqui nessa tarde para dizer, meus irmãos, que Deus ele é justiça, meus irmãos. Porque da mão dele ninguém escapa, meus irmãos. Porque quando você cai na mão do inimigo, meus irmãos, Deus ele tira eu e você. Mas da mão de Deus, meus irmãos, tem que tirar não, meus irmãos. Porque Deus ele é amor e Deus é justiça, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque muitas das vezes tem pessoas passando por água, meus irmãos, não entendem por quê. Porque mexe com o ungido, porque mexe com o escolhido, porque mexe com a menina dos olhos de Deus, meus irmãos. Aí quando tá passando por água, não entende por quê. Porque Deus vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha tirar você da presença dele, meus irmãos. Porque de onde Deus tirou você, meus irmãos, ele não quer que você volte mais nunca, meus irmãos. E Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justiça na tua vida. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco a irmã Tatiana entender essa palavra, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma ótima tarde e um ótimo sábado.